Olá a todos e bem-vindos ao webinar de resultados trimestrais do segundo trimestre de 2024. Eu sou o Thiago Barreto, do time de Relação com Investidores de Fundos Listados da Vinci. Hoje, terei comigo para comentar os resultados o Luiz Felipe Araújo, do VIF e Vino, Rafael Teixeira, do VISC, Matheus Canali, do VILG, Douglas Cáfaro, do VIUR, Bruno Spielberg, do VICA, Guilherme Gonzaga, do VECRI e José Guilherme Souza, do VIGT. Lembrando também que ainda teremos a nossa sessão de destaques com perguntas e respostas, o Q&A, ao vivo na quarta-feira, 4 de setembro. A live acontecerá a partir das 18h30 no canal de YouTube da Vinci Partners. Agora passo a palavra para os gestores com os resultados trimestrais. Olá, sou o Luiz Felipe Araújo e vou falar sobre o resultado do segundo trimestre de 2024 do VIF e do Vino. Começando pelo VIF, antes de entrarmos no fundo, vou dar uma atualizada sobre os mercados. Da última vez que falamos no webinar do primeiro trimestre, a gente já via uma aceleração na taxa de juros esperada para o próximo ano, né? A curva de juros curta. Esse movimento continuou ao longo dos últimos meses, influenciado principalmente pelo ambiente doméstico, de mais ruídos políticos que afetaram taxa de câmbio e expectativas de inflação. No ambiente externo, até olhando para Estados Unidos especificamente, depois dos primeiros meses do ano que contaram com uma inflação mais forte, os sinais foram mais positivos nos últimos meses e abriram caminho para o início do corte de juros agora no segundo semestre do ano. Apesar disso, o cenário doméstico, como eu falei, de aumento de taxa de juros, teve impacto no mercado de FI, que ficou mais de lado aí nos últimos meses, sendo que os segmentos de tijolo tiveram um impacto maior. Entrando um pouco mais no detalhe, dando um zoom aqui na parte de juros, é interessante a gente ver essa diferença entre o juro longo americano e o brasileiro nos últimos meses. Como eu falei, os sinais da economia americana, principalmente de inflação, foram mais positivos nos últimos meses e, com isso, essa taxa de juros de 10 anos deu uma acomodada ali mais perto de 4%. Ao mesmo tempo, no lado do Brasil, a gente pode ver que a curva de 10 anos, de juro de 10 anos, até aumentou, chegando aí a patamares já acima de 12%. No caso do juro curto, se a gente olha para as projeções de mercado de nível de taxa de juro de Selic até o final de 2025, a gente chegou no mês de julho aos maiores níveis de projeção, né, de taxa de juro terminal, Selic terminal, para esse período desde o início do ciclo de corte de juros. Então, comparando a um ano atrás, a gente tinha uma taxa de juro terminal de 10%, mas que batia 9% em 2024, isso a mercado, e ao longo de julho a gente chegou acima de 12%, com ela não baixando mais do que os 10,5% atuais. Aqui pela 20, na nossa última atualização de projeção, a gente tinha uma projeção de manutenção do 10,5 até o final desse ano, mas com retomada nos cortes no ano que vem, chegando a 9,75 ao final de 2025. Em termos de movimentação no VIF, nos últimos 3 meses a gente continuou aumentando a exposição em recebíveis, tá? Agora superando a alocação do fundo em tijolo. A gente aumentou um pouco em CDI a nossa alocação em recebível, dado esse cenário de um juro mais alto por mais tempo, tá? E fizemos algumas trocas pontuais dentro da carteira de inflação. Além disso, investimos em um novo CRI diretamente, que a gente comentou no último relatório de gestão do fundo. No caso dos segmentos de tijolo, fizemos redução no segmento de escritório e shopping, com aumento no segmento de logística, que passou a ser o principal segmento dentro desse universo de tijolo.
Ao final de julho, então, nossa carteira terminou com mais de 50% alocado em recebível, tá? Somando cota de fundo imobiliário com CRI diretamente, e no segmento de tijolo a gente ficou com 17% no segmento de logística, 15% em escritório e 9% em shopping. A parcela do fundo em caixa era de 4% aproximadamente, em linha com o que a gente tinha no último webinar. Tá? Em termos de rentabilidade do fundo, desde o IPO do fundo em 2020, a gente gerou um alfa sobre o IFIX de quase 7%, e em 2024 a gente está marginalmente abaixo, com 0,3% abaixo do índice. Isso na cota patrimonial. Na cota mercado, que a gente acaba tendo um desconto sobre o valor patrimonial, hoje esse desconto está em 10,3%, mais ou menos em linha com o que o mercado vem praticando no segmento de FOF. Olhando para o resultado do último trimestre, entre abril e junho, o fundo gerou um total de 21,2 centavos por cota e distribuiu 22,5, tá? Uma média de 7,5 centavos por mês. Vale comentar que na linha de rendimento dos FIs, a gente teve um crescimento de 20% contra o primeiro trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2023, e na linha de ganho de capital tivemos realização de prejuízo no período, que acabou impactando negativamente o resultado gerado nesse período. Em termos de resultado acumulado, encerramos o segundo trimestre de 2024 com quase 10 centavos de resultado acumulado não distribuído. Agora, comentando sobre os resultados do Vino, nos últimos meses, passando primeiro pelas atualizações e alguns destaques aqui do fundo, tivemos a conclusão do processo revisional da CIA, tá? Que a gente estava em andamento desde 2022. A gente teve ali a extensão do prazo contratual de 2027 até 2032, com a manutenção do aluguel que vinha sendo praticado atualmente, tá? Então, uma boa notícia para o fundo. Uma outra boa notícia para o fundo, que a gente até tinha comentado no último webinar, mas reforçando aqui porque aconteceu no mês de maio, foi a nova alocação no Vitacorá. A Regus ocupou o espaço que estava sendo ocupado pela WeWork e ocupou ainda adicionalmente 1.000 metros quadrados que estavam vagos. Isso levou a ocupação do fundo para em torno de 97%, tá? Que é um patamar bastante elevado. E estamos trabalhando aqui com a comercialização das áreas vagas do fundo, tá? Então podemos ter surpresas aí positivas nos próximos meses, assim esperamos. Com relação ao WeWork, acho que vale aqui essa atualização. A gente já tem divulgado nos nossos relatórios, né? Mas a WeWork permanece inadimplente até a presente data no nosso imóvel Oscar Freire. Tá? Esse aluguel representa cerca de 5% da receita do fundo. A gente está trabalhando lá junto a advogados para tomar as medidas apropriadas aqui em defesa do fundo, tá? E em paralelo estamos negociando com outros potenciais locatários para a área. É um prédio que chama atenção, tem bastante interesse, então a gente tem recebido boas propostas ali para ocupar, não só de outros coworkings, mas eventualmente de outros locatários diretamente. Tá? Também vamos mantendo todos atualizados com relação a isso. E, por último aqui, mas não menos importante, no mês de junho atualizamos o guidance do fundo, tá? Deixamos até aqui uma projeção de rendimento mensal até o final do ano médio, uma faixa um pouco mais larga aqui, né, de 4,5 centavos até 5,5 centavos. Acho que tem bastante coisa aqui em andamento nesse momento, essa questão do WeWork, etc. Mas vale comentar que
esse cenário de 4,5 centavos já assume um cenário de manutenção dessa inadimplência de WeWork até o final do ano, tá? Em termos do portfólio, não tivemos grandes alterações aqui, então continuamos com 10 ativos, mais de 84 mil metros quadrados de ABL própria, quase 80% desse portfólio em São Paulo, diversificado em algumas sub-regiões. Majoritariamente, contratos do fundo são atípicos, então quase 70% da receita vem de contratos atípicos, com destaque aqui para Globo. Tá? E o maior contrato típico representa menos de 7% da receita. O vault do fundo, né, falando de prazo de contrato, é de quase 8 anos. Em termos de indicadores operacionais, eu comentei já sobre o aumento da taxa de ocupação, né? Então, de 95 fomos para 97, e acho que a gente pode ter notícias positivas nesse sentido. E a inadimplência, que vinha no patamar de 0, agora com a situação de WeWork foi para 5%, é o nosso único inquilino aqui que tá inadimplente. Com relação à alavancagem, situação de caixa do fundo, no final de julho, agora, de 2024, as obrigações do fundo somavam 486,7 milhões, montante esse que, quando analisado líquido de todas as aplicações e valores a receber que a gente ainda tem da venda do BM336, que foi feita esse ano, somam 383,4 milhões. Vale comentar que, quando a gente olha aqui para essa janela dos próximos 2 anos, 2025 e 2026, que é quando a gente ainda tem parcela a receber da venda do BM336, da participação que a gente vendeu, a gente tem um fluxo majoritariamente casado aqui, tá? Então, a maior parte da amortização endereçada por esse recebimento. Em termos do resultado do último trimestre, a gente teve um total gerado de 9,5 centavos e distribuímos aqui, na média, 6,3 centavos por cota, né, sendo que no último mês de junho foi um patamar de 6 centavos, e fechamos o segundo trimestre do ano com 10,7 centavos por cota de resultado acumulado não distribuído. Vale comentar que, nesse trimestre que a gente teve o recebimento da parcela aqui de venda do BM336, o que teve esse impacto não recorrente no mês de abril, de quase 15 milhões de reais. E agora eu encerro por aqui o VIF e o Vino. Olá a todos, eu sou Rafael Teixeira, gestor do VISC11, nosso fundo imobiliário de shopping aqui da 20. Eu vou falar um pouco para vocês dos resultados mais importantes do segundo trimestre do ano de 2024. Para começar, esse primeiro quadro a gente sempre coloca, né, e sempre atualiza ele de trimestre a trimestre, mostrando o retorno total do fundo desde o IPO, né? O fundo teve o IPO no final do ano de 2017, e de lá para cá a gente teve um retorno total entre valorização da cota e os rendimentos mensais, né, que são distribuídos, de 95% praticamente. Isso equivale ao acumulado do período a 174% da rentabilidade bruta do CDI, 185% do retorno do IFIX nesse mesmo período e quase 20 pontos percentuais acima do retorno do Ibovespa nesse mesmo período de tempo. Então, isso mostra aí um histórico interessante, né, de alocação de recursos e de retorno para os nossos cotistas. Quando a gente olha especificamente o último ano de distribuição, nos últimos 12 meses, terminados agora em julho, a gente teve uma distribuição média de 96 centavos por cota e geramos 99 centavos por cota. Tanto a distribuição quanto o rendimento, eles foram bastante altos em função não só do bom resultado recorrente do fundo, mas também em função de um ganho de capital relevante que a gente fez proveniente das vendas
parciais de 3 ativos no ano de 2023, que geraram nesse período um bom ganho de capital e ainda vão gerar, olhando o segundo semestre de 24 e o primeiro semestre de 25, a gente ainda tem parcelas a receber dessas vendas. Quando a gente pega o segundo TRI de 2024 especificamente, a gente distribuiu 95 centavos por cota. Esse rendimento ele é 14,5% acima do que foi distribuído no segundo trimestre do ano de 2023. Então, novamente, aí uma boa notícia para os nossos cotistas. E no último mês, a gente distribuiu 85 centavos, aqui já considerando um ganho de capital no segundo semestre um pouco menor do que o ganho de capital que foi gerado no primeiro semestre. Isso naturalmente reflete uma distribuição por cota um pouco menor, o guidance foi revisado entre R$80 e R$1 por cota até o final do ano. O fundo, com esse patamar de distribuição, ele ainda tem hoje um resultado acumulado não distribuído de 75 centavos por cota, o que dá uma tranquilidade grande para a gente, olhando para os próximos meses, de manter uma taxa de rendimento segura aí para os nossos cotistas. Quando a gente olha o resultado do portfólio em si, o resultado operacional, crescimento de NOI, a gente teve um segundo trimestre bastante interessante. O crescimento do segundo semestre foi de 9,2%, bem acima do crescimento do primeiro trimestre, inclusive, que tinha fechado em 3,4%. A gente tem ali os 10 principais shoppings do portfólio, em termos de peso em receita para o fundo, crescendo ainda mais, crescendo 11,5% no segundo trimestre de 2024 e 7,2% no acumulado do ano. Alguns destaques aí importantes: o Prudent Shopping, que é um ativo que a gente tem 100%, continua com um resultado muito bom, cresceu um pouco acima de 10% no segundo trimestre, crescendo 14% no ano. O Ribeirão Shopping, que a gente tem sociedade com a Multiplan, também em destaque, um crescimento significativo de 13,8% no trimestre, crescendo 15,8% no ano. O Maracanaú, que é um ativo que também o fundo tem 100%, tem um controle dele, foi um crescimento bastante alto no segundo trimestre, 28,7%. Então, você tem aí destaques importantes dentro do portfólio do VISC nesse segundo trimestre. Quando a gente olha a venda, também não foi diferente. O segundo trimestre acelerou o crescimento de vendas em relação ao primeiro. O primeiro vinha crescendo 9,5% em relação ao ano passado, e no segundo a gente cresceu 12,7%, gerando um crescimento anual de 11,2%. E da mesma maneira, os principais shoppings performaram ainda melhor. Os 10 principais shoppings, que haviam crescido 10% no primeiro TRI, cresceram 15,1% no segundo, com um crescimento acumulado no ano de 12,7%. E todo mundo sabe aqui, pessoal que acompanha bem o segmento de shopping, o crescimento, o indicador de venda é muito importante, porque reflete no custo de ocupação do lojista, e o lojista com custo de ocupação controlado, naturalmente, ele tem uma capacidade maior de pagar um aluguel maior, e de honrar seus compromissos com o fundo, para que não tenha inadimplência, não precisa ser dado descontos, tudo isso. Quando a gente olha o indicador de fluxo, o fluxo do segundo trimestre ele ficou ligeiramente superior ao ano passado, crescendo 0,6%. A gente teve um abril ruim, a gente teve um descasamento temporal aí, com relação à Páscoa, depois em maio recuperou e em junho acelerou para 2,7%, fechando o trimestre em 0,6% de crescimento. E o indicador de ocupação, que é outro indicador bastante importante para o segmento de shopping, porque uma ocupação alta, você não só traz uma receita adicional com as novas locações, mas você também reduz o seu aporte condominial por loja vaga, reduzindo sua despesa. Então, eu sempre comento, é um catalisador importante de resultado, porque ele te ajuda na receita e também te ajuda reduzindo despesa. Ele trabalha nas duas pontas e acelera bastante o seu crescimento. Quando a gente olha a ocupação do ano de 24, a gente fecha o mês de junho, fechando aqui o segundo trimestre do ano com 93,8% de ocupação, uma ocupação próxima ali ao fechamento do ano passado. O shopping tem uma característica sazonal de no primeiro trimestre a ocupação sempre cair, porque o lojista que não está indo tão bem, ele segura ali a loja aberta, espera passar o Natal para depois fechar, e ao longo do ano você vai subindo novamente a ocupação.
Eu acho que o mais importante é que hoje a gente tem uma ocupação de 1,4 pontos percentuais acima do que a gente tinha no mesmo mês do ano anterior, né, onde a gente tinha 92,4. Então, isso mostra um bom trabalho que foi feito pelas administradoras, né, de ocupação ao longo desses últimos 12 meses, e é um número que tende ainda a melhorar. A gente tem algumas áreas estratégicas em shoppings relevantes para a gente, como Praia da Costa e Porto Velho, que tem áreas ainda grandes que estão desocupadas e que tem um pipeline interessante de reposição para os próximos meses, que vai refletir positivamente na ocupação do fundo como um todo. Falando um pouquinho, eu comentei sobre as vendas, né, que a gente realizou em 2023. Acho que é importante mostrar essa fotografia. O fundo, até a data, ele recebeu 243 milhões e meio, isso já considerando o mês de julho, onde a gente recebeu a terceira parcela das vendas, né? E ainda falta receber 55 milhões, que vai ser recebido em janeiro de 2025, gerando aí um ganho de capital para o próximo semestre, primeiro semestre de 2025. Tá? Então, as parcelas que já foram pagas, ou seja, que já foram recebidas pelo fundo, geraram um ganho de capital de R$ 2,79 por cota. A parcela de janeiro, assumindo já ela corrigida, né, pela inflação, vai gerar um resultado adicional de 64 centavos por cota para ser distribuído aos nossos cotistas. Com relação à alocação de recursos da última emissão, que foi feita em dezembro de 2023, onde a gente captou pouco mais de 870 milhões de reais, a gente adquiriu ao todo, ao longo desse ano, 7 novas participações em shopping, 4 delas nesse segundo trimestre, né? A gente comprou ali o Világio Caxias em abril, a gente comprou o Carioca, 15% do Carioca aqui no Rio, também em abril, 10% do Bangu em maio e 6,2% do São Luís Shopping em junho. Tá? Então, foram quase 500 milhões de reais investidos ao longo do ano na aquisição dos 7 shoppings. A gente pré-pagou, né, parcialmente um dos nossos CRIs num patamar de 120 milhões e guardamos um caixa de segurança para o fundo honrar compromissos, investimentos nos shoppings, né, que fazem parte aqui da nossa operação. Então, hoje, com essas aquisições, o portfólio do fundo, né, a gente tem hoje 30 shoppings distribuídos em 16 estados brasileiros, é o fundo com maior diversificação, não só com a maior quantidade de shopping, mas também com a maior diversificação regional, quase 300 mil metros quadrados de ABL próprio, né, com 11 administradoras distintas gerindo o nosso portfólio. Quando a gente olha shopping a shopping, a gente tem o Prudent Shopping com a maior representatividade de receita do fundo, é o único shopping que pesa mais de 10% da receita do fundo, né? Hoje tem 12% de participação, todos os demais, incluindo os que a gente tem controle, que é o caso do Campinas, o Maracanaú e o Praia da Costa, abaixo de 10%, que mostra uma diversificação saudável, né? O fundo ele não depende, a receita do fundo ela não está atrelada especificamente ao desempenho de 1 ou 2 shoppings, e sim bem distribuído ao longo dos 30 shoppings que a gente tem no portfólio. Administradoras, a gente tem Ancar e Argo, duas administradoras super reconhecidas como as nossas principais administradoras, né? As duas somadas um pouco mais de 50% da receita do fundo, mas as outras 9 distribuindo ali os outros 50%. E quando a gente olha por estado, São Paulo e Rio, naturalmente, têm os maiores pesos, né, somam 46% da receita, mas a gente tem também receita relevante no Nordeste, né, com Ceará, com Maranhão, a gente tem receita no Sul, no Norte, Centro-Oeste, né, com Pantanal, ativos que, inclusive, vêm performando muito bem nos últimos anos. Para a gente fechar, como é que está a situação hoje de caixa do fundo e as obrigações que a gente tem pela frente, o fundo hoje tem em caixa um pouco mais de 386 milhões de reais. A gente tem esse ano um pagamento a fazer da 9ª emissão, onde a gente comprou 3 ativos e um deles a gente deixou para pagar 12 meses após a conclusão da transação, que foi o Via Sul
lá em Fortaleza, é um pagamento que a gente vai fazer, inclusive, sem correção monetária, então foi super atrativa, né, para o fundo. A gente vai fazer agora em setembro, em torno de 63 milhões de reais, e o fundo tem 15 milhões aí de obrigação de principal de dívida para pagar, o que soma 78 milhões de obrigação até o final do ano. Com isso, a gente projeta um caixa líquido no final de 2024 próximo de 300 milhões, né? 307 milhões, o que dá bastante conforto para a gente, para que a gente, mesmo assumindo aqui CAPEX, né, que são os investimentos necessários para a manutenção de todos os nossos shoppings, mais o principal de dívida, incluindo um potencial earnout no Shopping Praia da Costa, que deve ser pago em janeiro de 25, ainda assim, a gente, sem considerar nenhum tipo de evento de liquidez, nenhuma nova captação, nenhuma venda de ativo, a gente teria caixa suficiente para honrar obrigações, né, até o primeiro semestre de 2027. Então, isso dá bastante conforto para a gente. Outra coisa em relação às obrigações, a gente hoje, na fotografia atual do fundo, a gente está com uma relação de alavancagem muito baixa em relação ao histórico, né, do VISC. A gente tem hoje um pouco menos de 5% de alavancagem no fundo, assumindo dívida líquida sobre ativo. Tá? Então, isso também dá uma tranquilidade bastante grande para a gente, né, para honrar obrigações futuras. E para a gente fechar, só um resumo do trimestre, né, como é que foi o resultado. A gente iniciou o segundo trimestre com resultado acumulado de R$ 1,21. A gente distribuiu os 2 primeiros meses do segundo trimestre R$ 1, e no último mês, que foi junho, 85 centavos. A gente fecha o trimestre com 39 centavos ainda de resultado acumulado, sendo que, como a gente comentou, em julho a gente recebeu a terceira parcela das vendas e gerou um novo ganho de capital, né, que reforçou o resultado acumulado do fundo aí para o próximo semestre. Bom, basicamente esses eram os principais pontos de resultados aí do VISC, reforçando que os indicadores qualitativos do portfólio continuam super saudáveis, né? Quando a gente olha a inadimplência, desconto, o custo de ocupação dos nossos lojistas, o que mostra, de novo, que o segmento continua indo muito bem, né? E que a gente pode ter aí um nível de conforto bastante alto, que os bons resultados, os crescimentos de NOI vão se manter para os próximos meses também. Obrigado a todos, até a próxima. Nos vemos novamente aí no terceiro trimestre. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Matheus Canali e eu vou passar agora pelas atualizações referentes ao Vinci Logística, referentes ao segundo trimestre de 2024. Começando aqui pelo portfólio do fundo, hoje o VILG apresenta 15 ativos distribuídos em 7 estados do país, em 4 das 5 regiões do país, e representa e possui hoje mais de 55 locatários diversos. A concentração por locatário hoje, a gente considera que é uma diversificação bem interessante, onde o nosso maior inquilino representa apenas 15% e diversos outros inquilinos com concentrações baixas, né? Mais de 50 locatários que representam individualmente 3% ou menos da receita de locação do fundo. Quando a gente analisa a diversificação por estado, como eu havia mencionado, então a gente tem aí uma presença forte no Sudeste, com mais de 80% da receita advinda do Sudeste, e ainda assim temos parte da receita vinda do Norte, no Pará, do Nordeste, Pernambuco, e do Sul, Rio Grande do Sul. Quando falamos também de diversificação em setores da economia, a gente tem aproximadamente 55%, 56% entre e-commerce e transporte e logística, além também, é claro, de alimentos, bebidas, saúde, cosméticos, entre outros setores resilientes. Quando falamos de contratos, de vencimento de contratos, né, que é o que a gente chama aqui de VALT, que é o vencimento médio, o prazo médio de vencimento dos contratos, um prazo médio de 3,8 anos, o que para um portfólio de logística diversificado, nós entendemos ser um VALT bem interessante. E em relação à taxa de ocupação do fundo, taxa de ocupação financeira do fundo, hoje
por volta aqui de 94% de ocupação. Até como um gancho aí, né, com a ocupação, falando aqui sobre as locações no ativo Caxias Parque. Esse é um ativo que nós vimos trabalhando aí a locação dele fortemente, mês a mês, e aqui a gente tem novidades em relação ao último webinar trimestral. Hoje, o empreendimento dos seus 3 galpões, o G2 e o G3, eles estão 100% locados. O G1, hoje, por volta de 57% de ocupação, com novas locações. Então, do último relatório, do último webinar trimestral para hoje, a gente tem aqui a diferença de uma empresa aqui que ocupou do 101 ao 112 e outra que ocupou 3 módulos, o 13, o 15 e o 17, aqui no G1, além de uma negociação super avançada para os módulos 14 e 16 do G1. Então, quando nós somamos todos esses novos contratos, né, novos aqui desde o final do ano passado, que nós começamos esse trabalho de reocupação do imóvel, a gente já está falando aqui de mais de 34.500 metros quadrados de novos contratos assinados, além, é claro, como eu mencionei, de 1.600 metros quadrados em negociação avançada. Importante aqui é a gente falar também das carências, né? Então, quando nós fechamos esses contratos, eles são fechados com alguma carência, dependendo do contrato. Então, conforme nós vamos fazendo as locações, a gente ainda tem aí alguns meses a serem cumpridos de carência, elas variam entre 2, 4, 5 meses. Então, até o final do ano aqui de 2024, todas essas novas locações, principalmente as mais recentes, já vão estar refletidas no resultado do fundo. E aqui uma outra notícia muito importante também do fundo e que a gente fica feliz também de informar é em relação ao Castelo 57 Business Park, que é o nosso empreendimento localizado em São Roque, São Paulo, ali às margens da Castelo Branco. Esse empreendimento, no nosso último webinar, ele estava com uma ocupação de aproximadamente, eram 3 módulos, pouco menos de 20.000 metros quadrados. Agora a gente já está falando de uma ocupação de 55.000 metros quadrados, o equivalente a 90% do empreendimento. Tá? Então, hoje esse já é um empreendimento que está 90% locado. As empresas aqui a gente coloca, né, foram feitas essas locações nos últimos meses, e o último módulo que ainda falta nós alugarmos aqui, como eu mencionei, 10% mais ou menos de relevância desse módulo no todo, e também estamos com algumas negociações, uma delas mais avançada, então a nossa expectativa também é que já nas próximas semanas nós consigamos também anunciar ao mercado essa nova alocação no empreendimento Castelo 57. Importante em relação a esse imóvel é que ele tem o prêmio de locação, né, a renda mínima garantida, então essa vacância que ele tinha, né, essas ocupações, num primeiro momento elas não mudam a distribuição por conta da renda mínima garantida, porém os contratos estão sendo assinados em valores superiores ao prêmio de locação. E o que isso significa? Significa que ao final das carências, aqui também a gente fechou esses contratos, alguns com 2 meses, alguns já estão pagando, alguns com 3, 4 meses de carência, então, ou seja, ao final dessas carências, quando o empreendimento estiver recebendo 100% dos aluguéis contratados, esse valor vai ser superior ao prêmio de locação que nós recebemos hoje. Então, ele também tem hoje já contratado esse upside referente a esse empreendimento. E isso está ligado, né, tanto os dois últimos slides, né, tanto o Caxias Park quanto o Castelo 57, estão ligados aqui com a nossa mudança de guidance. Então, para o terceiro trimestre de 2024, nós informamos um aumento nesse guidance, então nós estávamos num guidance entre 55 e 65 centavos por cota, hoje nós estamos num guidance entre 60 e 67 centavos por cota. Como eu mencionei, conforme essas carências dos novos contratos forem sendo cumpridas, nós vamos conseguindo, aos poucos, subir essas distribuições, certo? Então, como a gente sempre coloca, em havendo atualizações, nós informaremos ao mercado, seja aí dos novos contratos, mudança de guidance e alguma coisa nesse sentido. Esse gráfico aqui, essa tela, onde a gente também gosta de sempre abordar
da cota patrimonial, principalmente esse gráfico, né, onde a gente vê aqui o desconto do fundo, o VILG apresenta hoje um desconto de 22% em relação à sua cota patrimonial, o que significa esse desconto, né, nessa cota aí de 88, que é de fechamento de julho. Nós temos aí que o market cap dos imóveis, ou seja, quanto que os imóveis do VILG estariam valendo, né, correspondente a esses 88,23, a gente chega num número de R$ 2.433 por metro quadrado. É um valor muito baixo, hoje isso é abaixo do custo de reposição de um imóvel, então a gente entende que é uma excelente janela, excelente oportunidade de você comprar hoje um portfólio super diversificado, com mais de 55 locatários, 15 imóveis espalhados pelo Brasil, por um valor de R$ 2.433 o metro quadrado. Né? Quando a gente compara também com a média do mercado, a gente está um pouco abaixo também da média dos outros fundos de logística, o que também não deixa de configurar uma boa oportunidade também de entrada no VILG. Quando a gente fala aqui da situação de caixa, então a gente também sempre vem informando relatório mensal a relatório mensal, mas quando a gente olha aqui o fechamento de julho de 2024, hoje a situação, o caixa líquido do fundo até o final do ano aí por volta de 32 milhões, sendo os 40 milhões de hoje descontado das obrigações de aquisição até o final do ano, que seria essa barra azul escura, né, do gráfico à direita, o principal. Lembrando que as barras azul clara, a barra azul clara, ela é paga com os aluguéis, né, com o recorrente do mês, e a azul escuro são as obrigações de amortização. E aí, quando a gente olha também para o longo prazo, hoje o caixa do fundo, ele tem aí mais fôlego para por volta aí de 1 ano e meio, 2 anos, o que a gente entende ser um prazo bem tranquilo para o atual estado do fundo, e essas obrigações estão divididas em 3 CRIs principalmente. Né? A gente tem aqui 3 CRIs com taxas entre 6,5 e 7,5, que nós entendemos serem taxas aqui que hoje, no atual mercado, são taxas boas, e configuram uma alavancagem total do fundo, né, o que a gente chama de LTV, que é o Loan to Value, de aproximadamente 14%, né, exatamente aqui 13,8%. Acho importante mencionar nessa questão aqui do caixa, que aqui nós da gestão estamos sempre focados nessa reciclagem, no eventual reciclagem de portfólio. Então, existem hoje alguns galpões do fundo que já foram comprados no passado, ou que tem o aluguel já maduro, ou que o aluguel houve apreciação desse aluguel ao longo dos anos e que se encontram em situação interessante de saída. Então, a gente poderia também, para aumentar essa necessidade de caixa, para deixar essa necessidade de caixa para mais longe, né, para daqui mais anos e não só daqui 2 anos, a gente tem essas possibilidades de venda, e é claro que as vendas também viriam para aumentar a distribuição do fundo, para a gente conseguir reciclar o portfólio, o que também é sempre bem-vindo. E por fim, o nosso slide de resultado financeiro. A gente sempre traz aqui os resultados dos últimos 3 meses e as comparações também com os outros anos. Aqui a gente tem abril, maio e junho, a distribuição, como a gente tinha mostrado naquele gráfico do Guidance. Então, a gente veio de 60, 65, 62 gerando e distribuindo 60, 60 e 65. Aqui também a gente mostra uma comparação do segundo TRI com o segundo TRI de 2023, bem como uma comparação também do acumulado do ano. Então, é acumulado 2024, ou seja, de janeiro a junho, comparando com o acumulado de 2023 também, de janeiro a junho do ano anterior. Então, agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Essas foram as atualizações referentes ao VILG. Olá a todos, meu nome é Douglas Cafro e hoje vamos falar brevemente sobre os resultados do 20 imóveis urbanos no segundo trimestre de 2024. Começamos falando da renovação antecipada do contrato de locação do ativo Anhanguera Campinas, realizado em maio deste ano e que possuía vencimento em dezembro de 2024. O novo contrato de locação foi dividido em 2 períodos de 5 anos, sendo que, no primeiro período, o valor do aluguel mensal foi deduzido de um desconto de 7,5% e a multa em caso de rescisão antecipada passou a ser de 5 aluguéis não proporcionais. Já no segundo período de 5 anos, o valor do aluguel retorna ao valor anterior à renovação, sem qualquer desconto, corrigido pela inflação acumulada durante esse período. A multa, nesse caso, no caso de rescisão antecipada, passa a ser de 5 aluguéis proporcionais à fração não cumprida do segundo período.
O novo contrato de locação, apesar de manter a remoção do direito a revisional, foi enquadrado como um contrato típico para fins deste relatório, visto que a multa deixa de ser na modalidade atípica em que seria devido o saldo remanescente do contrato. Além disso, essa renovação aumentou o vault do fundo em 1,7 ano, que passa a ser de 10 anos, e não gera impacto na capacidade de geração ou distribuição de resultado do fundo. Falando do portfólio de maneira geral, o fundo é constituído por 8 imóveis e ainda possui uma concentração temporária no segmento de educação, que representa cerca de 82% da sua receita. Essa situação deve se regularizar com as próximas aquisições, que buscam um maior equilíbrio entre os segmentos de varejo, supermercados e atacarejos, saúde e educação. Fora isso, o fundo possui cerca de 72% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos e possui uma exposição a inquilinos com operações consolidadas e bons riscos de crédito. O portfólio também conta com um prazo médio elevado, cerca de 10 anos, sendo que mais de 90% da sua receita de locação vence após 2033. Com relação aos reajustes, praticamente todos os reajustes são feitos pelo IPCA e estão concentrados no meio e no fim do ano. Sobre os indicadores operacionais, o fundo permaneceu tendo sucesso no repasse da inflação no aniversário de cada um de seus contratos e manteve seu portfólio com um nível alto de ocupação, sem inadimplências. Por conta dos fundamentos e resultado operacional apresentado até aqui, o VIL foi capaz de gerar uma média de 7,2 centavos por cota, sendo que distribuiu cerca de 7 centavos por cota desde seu IPO. Se considerarmos de janeiro a julho deste ano, o fundo gerou uma média de 6,4 centavos por cota e distribuiu cerca de 6,8 centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 12,3%. Para completar, nossa estimativa de distribuição de resultado para o ano de 2024 não se alterou e deve se situar entre 6,6 e 7,2 centavos por cota. Agora falando sobre a situação de caixa do fundo, em julho de 2024, o fundo possuía cerca de 112,6 milhões em obrigações por aquisições de ativos e possui caixa suficiente para honrar suas obrigações até o fim do ano. É importante reforçar que o fundo continua buscando alternativas para gerar liquidez. Para concluir, este é um quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no segundo trimestre de 2024. Neste período, o fundo gerou uma média de 7 centavos por cota e manteve sua distribuição no patamar de 6,7 centavos por cota. Com isso, encerramos a apresentação do segundo trimestre de 2024 do 20 Imóveis Urbanos FI. Obrigado pela atenção de todos. Olá a todos, meu nome é Bruno Spielberg e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao 20 Crédito Agro no segundo trimestre de 2024. Importante apenas lembrar que o VICA é um fundo CETIPado e, portanto, não possui negociação das suas cotas em bolsa. Como fizemos no nosso último webinar, vamos iniciar a apresentação com um breve comentário macro para dar um pouco de contexto do cenário que estamos vendo no setor agro. Aqui apresentamos os principais indicadores das commodities no segmento. No gráfico superior à esquerda, trazemos o preço da soja, que apresentou uma leve melhora de preço no início do ano, porém, estabilizou no segundo trimestre, com redução da demanda asiática e elevada produção da América do Sul, principalmente na Argentina. A produção global de soja para a safra 24-25 está projetada para atingir um novo recorde de 422 milhões de toneladas, cerca de 7% a mais em relação à safra anterior, principalmente puxada por uma produção maior no Brasil, Argentina e Estados Unidos. No gráfico abaixo, o preço da arroba do boi gordo continua estabilizado em torno de R$ 230 a arroba, travando uma disputa de preço entre produtores e frigoríficos. No gráfico superior direito, temos visto o preço do açúcar, que tem apresentado uma tendência de queda, dada a perspectiva de safra recorde esse ano. Por fim, o preço do milho também continua com a dinâmica desfavorável para os produtores, com o aumento da oferta global. Dessa forma, esta dinâmica dos preços confirma a nossa atuação, que é essencial uma diversificação da carteira, tanto em termos de devedores quanto de setores, em conjunto com um pacote de garantias robusto. O fundo atualmente possui 33 ativos em seu portfólio e um patrimônio líquido alocado de R$ 358 milhões e um caixa de R$ 18,5 milhões. Com relação ao indexador, o fundo possui 99% do seu PL alocado em CDI e apenas 1% indexado ao IPCA, em linha com a estratégia do fundo de manter exposição majoritária aos ativos em CDI. A exposição média da carteira por devedor estava em 2,7% do PL, o que consideramos uma métrica bem saudável do ponto de vista de diversificação. Com relação à carteira do fundo, a taxa média dos ativos em IPCA estava em IPCA mais 8,7% ao ano e os ativos em CDI possuíam taxa média de CDI mais 4,5% ao ano. A duration média do fundo estava em 1,9 anos. Outro ponto importante de diversificação para acompanharmos é a dispersão por região, para mitigarmos o risco de alguma intempérie climática.
A maior concentração da carteira hoje está na região Sudeste, com 27%, seguido pela região Nordeste, com 20%, e Centro-Oeste, com 20%. Na exposição por segmento, mantemos também uma diversificação interessante por área de atuação. O setor de grãos representava, ao fim do período, uma participação de 27% do PL da carteira, seguido pelo segmento de açúcar e etanol, com 27%, e frigoríficos, com 6%. Nota-se aqui uma redução ativa que realizamos ao longo dos últimos meses na redução desse segmento em função de maior volatilidade de preços e margens. Na parte das movimentações do período, realizamos a venda de um ativo no valor de R$ 408 mil, taxa média de CDI mais 3,2%, para reciclagem da carteira e melhora do carrego do fundo. Na ponta compradora, realizamos a compra de 2 ativos com taxa média de CDI mais 4,92% ao ano, no valor total de R$ 22 milhões. O CRA Lermen tem como devedor um produtor rural de soja no Mato Grosso e foi adquirido a taxa de CDI mais 4,85% ao ano e conta com garantias de alienação fiduciária de terras e aval dos sócios. Além disso, o CRA da Fertisan possui como devedor uma indústria de fertilizantes de Fortaleza, Ceará, foi adquirido a taxa de CDI mais 5% ao ano e conta com a garantia de aval dos sócios. O fundo vem apresentando resultados estáveis, tendo gerado uma média de 10 centavos por cota no segundo trimestre e distribuído o mesmo montante. Esse resultado representa uma distribuição equivalente a 12,2% ao ano, isento do imposto de renda. Para concluir, este é o quadro resumo do caixa apurado pelo fundo no segundo trimestre de 2024, sendo que o fundo gerou um resultado de aproximadamente R$ 10,9 milhões no ano, o que representa uma média de 10 centavos por cota nesse período, e manteve sua distribuição no mesmo patamar, acumulando pouco menos de 1 centavo por cota de resultado não distribuído. Olá, me chamo Guilherme Gonzaga e hoje vou falar um pouco sobre os resultados e acontecimentos recentes do Vinci Credit Securities, o VCRI 11, no segundo trimestre de 2024. O VCRI é nosso fundo dedicado à aquisição de certificados de recebíveis imobiliários e possui um track record na Bolsa de mais de 2 anos desde seu IPO. O VCRI possui uma carteira já consolidada, composta por 41 emissões de CRI e 4 cotas de FIs com viés de renda. A carteira de CRIs é composta por 23% de CRIs atrelados ao CDI, com duration média de 1,9 anos e taxa média de CDI mais 3,8%. E 77% de CRIs atrelados ao IPCA, com duration média de 3,1 anos e taxa média de IPCA mais 9,6%. Além da diversificação por indexador, o fundo também possui uma forte diversificação setorial, mitigando a sua exposição ao ciclo de incorporação residencial, sendo também composto por CRIs do segmento logístico, do agronegócio, carteiras pulverizadas de home equity, geração distribuída, varejo, shopping center, entre outros. Entrando na histórico recente de distribuição de rendimentos, em julho o fundo anunciou rendimentos de 9,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 13,25%, calculado sobre a cota de mercado do fechamento do mês. O dividend yield do VCRI se situou acima do IFIX, que foi de 11,09%, e também acima de seus peers de recebíveis, que ficaram em 11,68% em julho de 2024. Essa outperformance vem se repetindo consistentemente ao longo dos últimos meses, conforme pode ser verificado no gráfico da direita. Falando um pouco sobre a rentabilidade do fundo, quando olhamos a visão 2024 de janeiro até julho, o VCRI teve uma rentabilidade de 12,1% contra 5% dos fundos recebíveis presentes no IFIX, uma performance bastante consistente ao longo do ano. Apesar da boa performance recente, o fundo permanece com um desconto de 10% quando comparamos o seu valor de mercado com o seu valor patrimonial. Para ilustrar esse desconto, trazemos uma tabela aqui na parte esquerda da tela, que mostra o que essa cota de mercado descontada representa quando olhamos a taxa média das carteiras, assim como o dividend yield. Então, como a cota patrimonial fechou o mês de julho em 9,56 e a cota de fechamento a mercado era de 8,61, quando você adquire uma cota do VCRI no fechamento de julho, você está levando implicitamente uma carteira em IPCA 10,7% e uma carteira em CDI mais 4,3%.
Entrando agora na DRE do fundo ao longo do segundo trimestre de 2024, o fundo teve um resultado gerado pelos CRIs de 4,9 milhões e um resultado gerado pelos FIs de 900 milhões. Quando somamos a isso o resultado financeiro decorrente da rentabilidade do caixa e descontamos as despesas do fundo, o fundo encerrou o trimestre com um resultado gerado de 31,3 centavos por cota. E os rendimentos declarados ao longo do trimestre acumularam 32,5 centavos por cota, resultando numa distribuição de 104% do resultado gerado. O fundo iniciou o trimestre com 6,3 centavos de resultado acumulado não distribuído e encerrou o trimestre com um resultado acumulado não distribuído de 5 centavos por cota, que nos traz um conforto para o guidance que vamos mostrar no próximo slide para os próximos trimestres. Quando olhamos na visão acumulada do semestre, o fundo teve 10,3 milhões de resultado gerado pelos CRIs e 1,4 milhões de resultados gerados pelos FIs, que somados ao resultado financeiro e as despesas do fundo geraram 62,5 centavos de resultado recorrente, dos quais 59 centavos foram distribuídos. Entrando agora no guidance de distribuição para os próximos trimestres, vemos mantendo ao longo dos últimos meses sempre um guidance de distribuição para os próximos 3 meses e que sempre conseguimos cumprir fielmente a distribuição dentro dessas bandas. Agora estamos renovando esse guidance com uma estimativa de distribuição de rendimentos de 8 a 11 centavos por cota até outubro de 2024, inclusive. Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui à apresentação dos resultados do 20 Energia do segundo TRI de 24. Primeiramente, só pontuar que, para aqueles que acompanham o fundo já há algum tempo, vocês vão perceber uma série de adições e alterações no próprio relatório, fruto, basicamente, de conversas e feedback que a gente teve de vários dos nossos investidores. A gente, então, privilegiou inserir uma série de novas informações aqui no material, que eu espero que seja informativo para vocês. Bom, um pouco da característica macro do fundo. Vocês devem se lembrar, o VGT adquire participações societárias em ativos operacionais, tanto de transmissão quanto de geração renovável. E aqui, nesse primeiro slide da apresentação, a gente traz uma evolução das taxas de retorno e do dividend yield implícitos aqui na cota do fundo. Essa tabela, com uma simulação das taxas de retorno implícita do fundo, advém da régua de retorno que vocês encontram também no site do VIGT. Tá? Em termos de destaques nesse trimestre, a gente está passando em um cenário macro bastante desafiador, com tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. No Brasil, especificamente, um cenário de contração monetária maior do que esperado alguns trimestres atrás, com uma inflação ainda no nível um pouco mais elevado, que traz as taxas de juros bastante altas ainda, afetando negativamente os ativos brasileiros. No caso aqui do nosso setor elétrico, a gente teve uma formalização da agência reguladora em relação à não aplicabilidade de parcela variável por indisponibilidade em vineyards. Lembrando, vineyards é aquele ativo de transmissão do fundo localizado no Rio Grande do Sul. Essa linha teve parcialmente inoperante em função lá da tragédia climática no estado. E essa formalização da ANEEL, ela é muito importante aí para frente para o ativo, tá? Então, todo o período em que o ativo ficou indisponível, ele não vai acarretar parcela variável. Por outro lado, nesse final desse trimestre, houve os reajustes contratuais, para o ciclo 2024-2025 para as transmissoras. As novas receitas anuais permitidas das transmissoras do fundo vão totalizar 160 milhões,
houve aí um reajuste basicamente de 3,93 do IPCA do período. Tivemos também a atualização dos PPAs das geradoras, né? Das eólicas Mangue Seco, o contrato de energia, a tarifa agora passa para R$ 345 por megawatt-hora, teve um reajuste no período de 4,23%, e um pequeno reajuste de menos 0,34%, que foi o IGPM do período, para as geradoras hidrelétricas nossas lá na Espra. A gente lá está com a tarifa agora de R$ 441 por megawatt-hora. O desempenho operacional dos ativos, tirando essa questão da tragédia climática do Rio Grande do Sul, as transmissoras continuam operando bem, disponibilidade de 99,75% no trimestre. A Leste recebeu uma parcela variável de R$ 1.400.000 no período, em decorrência desse rompimento de um cabo numa tempestade lá próxima a Xingó. A gente acabou entrando com um pleito na ANEEL para não aplicação dessa penalidade, esse pleito segue ainda em tramitação. As nossas hidrelétricas tiveram um trimestre bom, gerando mais de 7,5% acima da média histórica no período, mesmo com uma baixa vazão lá na bacia hidrográfica, tá? No caso da geração eólica, é o contrário, a gente está aí sofrendo duas questões, uma velocidade dos ventos menor, advindo aí basicamente dessas mudanças climáticas que a gente tem visto a todo momento, né? E também as eólicas vêm sofrendo com o problema setorial aí de constrained off, principalmente em alguns estados do Nordeste, e por conta disso a geração eólica nesse trimestre caiu 17% a menos do que no mesmo período do ano passado. Esse constrained off, para vocês terem uma ideia, totalizou aí quase 21% de geração no período, né? E impactou aí o caixa das companhias em mais de R$ 2,5 milhões no trimestre e já mais de R$ 6,5 milhões no acumulado dos últimos 11 meses, tá? Esse impacto do constrained off, a gente conseguiu, com a gestão do fundo, não repassar esse impacto para as distribuições anteriores do fundo, tá? Mesmo ele sendo um impacto até relevante. Por outro lado, esse gasto extraordinário em vineyards para recuperação dos danos lá pela tragédia climática, como a gente já reportou em comunicado anterior, esse gasto de 4 milhões e 100 vai impactar aí para frente a nossa próxima distribuição, tá? A gente, obviamente, acionou o seguro para a recomposição desse valor gasto extraordinariamente, e esse pleito está seguindo aí o trâmite do processo. Em relação à alavancagem da V2I, que foi uma dívida contratada há alguns anos atrás para a aquisição de novos ativos e diversificação do portfólio do fundo, o próprio cenário macro que a gente comentou mais anteriormente aqui nesse slide. A gente vem aqui trabalhando para desalavancar essa companhia aqui para frente. Várias estratégias estão sendo pensadas e executadas agora, como um potencial alongamento das dívidas ou uma alternativa de reperfilamento desse endividamento, e também a gente pensa que pode trabalhar com reciclagem do portfólio para amortizar boa parte dessa dívida, tá, pessoal? Então, é de se esperar aqui nos próximos meses, nos próximos trimestres, já novidades em relação a esse ponto. Em relação aos resultados trimestrais, a gente traz aqui um demonstrativo um pouco mais sintético, com as grandes variações aqui existentes. A maioria das variações que vocês veem aqui, trimestre a trimestre, ou trimestre contra trimestre do ano passado, são variações de ordem mais contábil do que caixa, tá? Essa redução de receita aí em Mangue Seco, ela sim é decorrente de vento menor e redução nessa produção de energia, bem como o impacto lá do constrained off que eu falei nos destaques. As variações aí decorrentes de OPEX é muita coisa basicamente contábil,
a não ser essa liquidação dessa ação fundiária de 1 milhão em vineyards e alguns reparos, também um capex aí basicamente de manutenção de R$500 mil, que não estão relacionados às chuvas de maio lá. O resto tem reversão de provisão, então são impactos contábeis e pouco impacto caixa. Por outro lado, um resultado interessante nas despesas financeiras, a gente conseguiu uma redução significativa na despesa financeira aí total, que foi fruto basicamente aí do refinanciamento que a gente fez no primeiro trimestre daquela dívida original, né, da alavancagem original, que foi tomada para aquisição dos ativos no passado. Aqui, simplesmente, uma visualização desses impactos que eu falei do portfólio, e entrando aqui na parte dos empréstimos e financiamentos, o que a gente traz aqui é uma figura completa de todos os endividamentos e empréstimos feitos pela companhia em todos os seus ativos, bem como, embaixo, o fluxo de amortização desses empréstimos, com a parcela mais relevante delas agora a vencer em 2025, e é o que a gente está trabalhando nesse momento para reduzir essa alavancagem, como falei para vocês nos destaques anteriores. Em termos de atualizações de mercado e do fundo, só uma pequena amostra aqui da evolução das cotas patrimonial e de mercado com as distribuições. Hoje, ao final de junho, a cota de mercado do fundo apresenta um retorno implícito de 12,3% real, ou seja, IPCA mais 12%, isento. Lembrando que se a gente contemplar o gross-up dentro desse valor de mercado da cota, a gente está falando de IPCA mais 15% como retorno implícito da cota de mercado. E da onde vem por quê, né? O que explica um pouco esse retorno implícito real de 12,3% isento na cota de mercado fechamento junho? Lembrando lá de trás, quando do follow-on feito das cotas em dezembro 20, a NTN-B naquele momento, o juro real da NTN-B naquele momento era da ordem de 4%, e o spread que a gente via implícito, né, no retorno real do fundo em dezembro 20 era da ordem de 3%, o que fazia com que naquele momento do follow-on, dezembro de 20, o retorno implícito nas cotas do fundo era da ordem de 7% real, né, isento, ou seja, inflação mais 7% real. De lá para cá, o que a gente viu como impacto macro foi uma abertura do spread das NTN-Bs em 240 basis points, e a parcela que falta para chegar nos 12,3%, essa parcela de 2,9%, basicamente reflete a maior aversão ao risco de mercado e maior retorno exigido no equity pelos participantes do mercado, além, né, isso vai além da abertura das NTN-Bs, que são reflexos aí no cenário macro mais apertado. Então, esses dois componentes que, grosso modo, cada um contribui com metade, né, da diferença dos retornos implícitos entre a cota do fundo em dezembro 20 e a cota implícita do fundo em junho 24, são esses dois componentes, cada um com 50% do impacto, um deles mais ligado ao cenário macro mais adverso, com a abertura do spread das NTN-Bs, e o segundo deles, uma maior aversão ao risco do mercado, o que impacta aí um retorno implícito maior de 2,9% na cota do fundo. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é quais foram os principais impactos aí ao longo do tempo na cota patrimonial do fundo. Lembrando, de novo, a partir do cenário do follow-on do fundo em dezembro 20, naquele momento com a cota patrimonial de R$90 por cota, e a gente faz, então, aqui um bridge até chegar na cota patrimonial em junho 24. De dezembro 20 até junho 24, a gente teve R$22 positivos devidos ao aumento, né, do IPCA, ou seja, seria um carrego da inflação no portfólio. Adicionalmente a isso, o rendimento real esperado da cota
né, do fundo adicionaria mais R$ 23 por cota, né, e, em contrapartida a esses dois efeitos, ao longo desse tempo todo, o fundo distribuiu R$ 31 por cota, essa é a soma de todas as distribuições feitas pelo fundo, chegando numa cota estimada em junho 24 de R$ 105. Então, com esses efeitos aqui das primeiras caixinhas de dezembro 20 a junho 24, era de se esperar uma cota patrimonial em junho 24 de R$ 105, se tudo mais tivesse permanecido constante nesse portfólio. O que aconteceu em relação a essas outras variáveis que impactaram as marcações ao longo do tempo? A primeira delas, dado o nosso portfólio de geração e os laudos de avaliação feitos ao longo dos tempos, eles impactaram a cota patrimonial com uma redução de R$ 11 por cota. Isso se deve à redução nas projeções de longo prazo do preço da energia spot. Esse efeito pode ou não se materializar em toda essa magnitude para frente, dependendo dos cenários para frente do preço da energia, das novas projeções que serão feitas pelos avaliadores dos ativos nos próximos laudos. O segundo efeito é um aumento do prêmio do CDI em relação ao IPCA, ou seja, o maior custo de capital, que reduziu a cota patrimonial nos laudos em R$ 5 por cota, né? De novo, esse efeito pode ou não se materializar totalmente na frente, dependendo de como se comportar o cenário, principalmente macro, daqui para frente. O terceiro impacto que a gente viu nos laudos diz respeito ao prêmio de risco, né? Então, essa parcela referente ao incremento do prêmio de risco dos ativos ao longo desse tempo todo. Houve uma maior aversão a risco ao longo desse período inteiro, fruto de tudo que a gente já falou antes, cenário macro, maior aversão ao risco em ativos de risco, e os laudos, então, impactaram uma redução de R$ 7 por cota em relação ao aumento desse prêmio de risco ao longo do tempo. Olhando para frente, os próximos laudos podem ou não, de novo, refletir variações nesse prêmio de risco daqui para frente. Então, esse impacto pode vir a ser maior ou menor, dependendo da percepção de risco nos momentos em que os novos laudos forem feitos daqui para frente. E, por fim, cenário macro em si, com inflações tanto de GPM quanto de IPCA. Nós tivemos aí GPM negativo em 23 e até agora em 24, projeção de mudança de regime tributário em alguns dos nossos ativos, e esses impactos aí retiraram R$ 4 por cota nos laudos de marcação em relação à cota patrimonial, o que faz com que a nossa cota patrimonial em junho 24 estivesse então em R$ 77 e não em R$ 105, como era estimado, se nenhum desses efeitos que estão aí nessa caixinha, nesses 4 elementos aí nessa caixinha de impacto nas marcações, tivessem acontecido nos laudos de avaliação dos ativos feitos pelos avaliadores, tá? Por fim, um pouco do guidance para frente, as distribuições passam a ser mensais, no fundo, a partir de dezembro 24, tá? Especificamente em relação agora ao terceiro TRI de 24, na distribuição de setembro, a gente está sentindo aí um impacto basicamente do contingenciamento daqueles R$ 4 milhões já dispendidos extraordinariamente em vineyards. Nós estamos contingenciando esse valor, isso dá uma redução então de R$ 1,6 por cota em relação ao originalmente previsto de R$ 2,25 por cota, fazendo com que em setembro a nossa expectativa é fazer uma distribuição de R$ 1,60 por cota, em data que vou falar aqui para frente. Por outro lado, mesmo com todo o impacto do constrained off em Mangue Seco, a gente tem conseguido aí evitar que esse impacto seja transferido para os rendimentos. O cenário de constrained off ele não se encerrou, então em junho 24 nós experimentamos aqui o encerramento de terceiro quadriênio de geração dos ativos Mangue Seco.
Agora há uma apuração desse balanço energético, né, do balanço de geração que era o previsto no contrato versus o que foi efetivamente gerado, está sendo feito pela CCE, que depois vai nos passar os cálculos dos ressarcimentos eventualmente necessários a serem feitos aí no período, bem como o calendário que a gente precisa fazer para restituir essa frustração de geração daqui para frente. Esse calendário será divulgado em breve e a gente, então, comunicará também ao mercado. Infelizmente, caso persista no setor inteiro essa prática do constrained off aí pelo Operador Nacional do Sistema, bem como o cenário de regime de vento um pouco menor do que a média histórica, eventualmente será necessário para frente a gente contingenciar mais recursos para que a gente possa basicamente proteger aí o caixa para os próximos períodos, tá? Mas isso a gente vai informando ao longo do tempo para vocês. Por hora, nossa visão é setembro, com esse impacto aí apenas do dinheiro, né, do montante que já foi despendido em vineyards, fazendo com que a distribuição de setembro seja R$ 1,60 por cota. Em termos de calendário, setembro nada muda, a gente deve anunciar 30 de setembro a distribuição, e a data de pagamento vai passar a ser sempre no quinto dia útil do mês subsequente. A partir de dezembro, que a gente já anuncia aqui para vocês, é que as distribuições elas vão ser sempre anunciadas no último dia útil de cada mês, e os pagamentos vão ser feitos sempre no quinto dia útil do mês subsequente. Tá? Então, a partir de dezembro, você já tem todo o calendário aí para 25, tanto de anúncio quanto de datas de pagamentos com distribuições mensais, como falei, a partir de dezembro desse ano. Pessoal, era isso que eu tinha de informações sobre o resultado do segundo TRI de 24. A partir daqui, essas informações complementares vão ficar disponíveis para vocês no relatório, que vai subir para o site, e aí vocês têm um pouco mais de detalhamento dos ativos, que vocês podem, eventualmente, depois, com qualquer dúvida, contactar o nosso RI, a gente está totalmente à disposição para sanar todas as dúvidas. Obrigado, pessoal. Muito obrigado à presença de todos, e aqui se encerra o webinar trimestral do segundo trimestre de 2024.